pessoal! Estamos começando mais um episódio do Plantões que Marcam, podcast da Carry On Brasil, empresa de tecnologia que atua no setor da saúde. A gente tem um aplicativo que concentra em um só lugar várias funcionalidades para os profissionais da saúde. Os profissionais lá encontram vagas de trabalho, educação complementar na Carry On Academy, conteúdos de entretenimento. Daqui a algumas semaninhas vamos ter até um game dentro do aplicativo. Vou parafrasear o Bruno Baroni, que essa semana fez uma publi pra gente. Se o engenheiro precisa de calculadora, se o cozinheiro precisa de colher de pau, o médico precisa do aplicativo da Carry On. Hoje, para conduzir esse episódio, eu tô aqui do lado com a queridíssima minha amiga de longa data, Juliana, que hoje é a head de marketing da Carry On. Tudo bem, Ju? E aí, Fê? E aí, pessoal? Feliz demais de participar. A gente meio que idealizou junto, né, Fê, esse podcast. E tamo aí, vamos junto. Vambora. Primeiro de muitos episódios que a Ju vai conduzir. Se Deus comigo. quiser. Hoje a gente vai entrevistar, vai fugir um pouco a métrica, né? A gente sempre entrevistou profissionais da saúde, médicos principalmente. Hoje a gente vai entrevistar a Yara Neves, que é especialista em neurociência e comportamento, palestrante, mentora. Não é médica, mas o conteúdo dela é extremamente importante para o nosso público. Muito obrigada por aceitar o convite, Yara. Eu que agradeço, Fernanda, Carry On, né, de forma geral, porque foi muito bonito, né, esse primeiro contato com a Carry On. Foi exatamente iniciando os meus trabalhos com a área da saúde. Eu sou da área da saúde também, tenho formação da educação física. Só que com esse primeiro contato com os médicos, a partir de palestra, foi aí que eu conheci a Carry On e fui convidada para participar da plataforma também, produzir curso, inclusive, gente, né? Cursos da Carry On, assistam, porque eu também estou lá, por favor, tá? Exatamente. Falar nisso, Ju, o dela já tá no ar? O da Yara? Eu acho que tá, viu, Fê? Depois vamos conferir se já tá no ar ou não. Colocar para bombar esse curso. Exatamente. Yara, vamos lá. Conta um pouquinho da sua formação, o porquê que você decidiu trabalhar com neurociência, com comportamento, o que te motivou? Minha formação mesmo é graduação em educação física, né? E atuei nesse mercado por pelo menos 15 anos. Como treinadora, e foi aí que eu descobri a realidade do que eu gostava de fazer. Como a gente estava conversando antes, é uma coisa que eu honro demais. Gosto muito da educação física, inclusive agora estou escrevendo um livro em função disso, para ensinar os nossos profissionais que gostam de atuar como personal trainer, porque foi a minha especialidade, como eles podem começar no mercado de trabalho, como eles podem começar a empreender e se ver como empresários. Mas, a partir do momento que eu comecei a me enxergar um pouco maior do que eu na coragem, já tinha conquistado, né? Na raça. Que a gente estava falando sobre isso também, né? Eu comecei a perceber que eu poderia ter um potencial. E eu quis essa especialização em neurociência e comportamento para melhorar o desenvolvimento que eu tinha com algumas pessoas que eu já fazia algumas mentorias. Então, eu comecei a perceber que isso poderia ser importante. E, a partir desse momento, eu senti que realmente muitas coisas aconteceram, as palestras, as pessoas que me procuraram, né, começaram a me procurar em função desse meu trabalho, que desenvolveu realmente e melhorou a produtividade muito maior. Agora também vou fazer uma participação num livro de coautoria. Pode falar o nome da editora? Claro. Pode. A editora Chave Mestra me convidou para fazer participação em um livro que a gente vai falar sobre o DNA da mentalidade. Uhum. Né? E lá eu falo sobre mentalidade empreendedora também. Então, assim, eu realmente me realizei. A gente estava conversando um pouco sobre família também antes, né? E eu senti isso principalmente depois que eu fui mãe. Então, eu tive muito mais coragem, muito mais vontade. Eu arrisquei muito mais. A minha vida toda, praticamente, eu empreendi. Mas eu tive muito mais coragem que eu não tinha tido antes. Sim. Na vida de empreendedor, que a gente sabe que é o risco constante. Com né? certeza. Porque assim, né? Eu não sou mãe ainda, vou ser, se Deus quiser. Amém. Mas acho que a motivação, quando você tem alguém que depende de você... você sempre empreendeu.
Mas aí, a partir do momento que você se tornou mãe, você falou, poxa, agora eu tenho um ser humano aqui que depende de mim. Isso te dá muito mais gás, talvez, para fazer tudo dar mais certo. Falar dessa dependência, ela não é só financeira, né? Não, é. E é uma emocional, que a gente sabe, mas assim, é uma dependência de espelho, de você poder falar pro seu filho assim... Exatamente. Olha, eu trabalho, eu ajudo pessoas assim, eu faço isso, eu faço tal coisa. E isso ser bom aos olhos dele, para motivar que ele seja uma boa pessoa, um bom profissional também no mercado de trabalho, né? Então, assim... A maternidade, para mim, né? E eu percebo isso nas pessoas, a paternidade também, tá, gente? Abre portas em você que talvez você passaria a vida toda com ela fechada. Sim, com certeza. E isso gera um grande prejuízo de você não se conhecer de verdade. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. A gente sabe de todo o processo que é uma maternidade. Eu não estou aqui enfeitando nada. Sim. Eu só estou falando que os frutos que eu colho disso são muito bons, melhores do que qualquer coisa que eu possa ter... abrir mão disso, abrir mão daquilo. Nossa, para mim, assim, não tem significado maior, né? Hoje. O bom argumento convence, né? Mas o exemplo arrasta. Exato. Então, você é uma mãe empreendedora de sucesso total, que dá o exemplo para os seus filhos seguirem o caminho de sucesso. Como diz Fernanda, eu tô aqui da coragem, tô fazendo, entendeu? A minha parte. E tá porque dando certo. a vida é essa, né? Antes de tudo, acabei de confirmar aqui o curso no dia de hoje, não está no ar, mas quando a gente lançar o podcast dela, a gente vai lançar o curso de forma conjunta. Que era então, está esclarecido. Então, para vocês que vão estar assistindo daqui a algumas semanas, vai estar no ar e disponível o curso da Yara. Opa! Yara, você, nas suas redes sociais, você fala muito sobre empreendedorismo, né? Sim. Você acabou de falar que empreendeu na sua vida e agora você repassa isso para os seus mentorados, né? Para os seus alunos. Isso. Se você pudesse falar assim... Porque a gente já fez essas pesquisas com o nosso público, com principalmente estudantes e recém-formados. E perguntando, você tem vontade de empreender? Aí 77% dos entrevistados falaram que sim, mas que não sabiam como começar ou de que forma dar o start nesse desejo. Se você pudesse dizer assim, os motivos para esse não saber, ou esse medo ou receio de começar, como que você coloca isso assim, na população brasileira, e principalmente dos médicos? Assim? Olha, e era isso que eu ia enfatizar. Os médicos, eles não passam por nada diferente nesse sentido amplo da coisa do que o resto das pessoas também passam, os outros profissionais. Por quê? Falta de clareza, falta de direcionamento e falta do ambiente proporcional a isso. Eu sempre falo, né, que quando você tem uma pequena estratégia, que eu sempre deixo no Instagram, eu sempre deixo onde eu vou, né? Você quer mudar alguma coisa? Cara, se expõe a essa coisa, porque você não está adaptado. Então, você vai negar isso até a morte. Sim. Se expõe a essa coisa, se expõe. Depois, procure um profissional que pode ajudar, direcionar, fazer. Porque, de repente, o que você quer exige um profissional específico. Então, procura esse profissional. Ou, no nosso caso, aí que está desenvolvendo, né, carreira, um mentor, uma pessoa que vai levar você esse caminho. Depois, faça um compromisso público. Cara, eu duvido que depois que você fizer todos esses 3 passos, você vai voltar atrás. É impossível voltar atrás. Porque, principalmente pelo compromisso público. Eu tenho um parceiro e eu faço um compromisso com ele. Cara, como eu volto atrás? Como eu falo que não? Então, assim, tem essa perspectiva da falta de clareza, a falta de direcionamento, a falta do ambiente proporcional ao que a gente deseja. Mas na classe médica específica, a gente tem as especialidades. Quando o aluno entra na faculdade, muito cedo ele já começa a pensar, ele já sente uma pressão. Eu na época de faculdade, eu tive o privilégio de dividir república com alguns médicos, né? Então, eu via isso assim, nem tinha passado ainda, estava sofrendo. Aí, estava no primeiro período sofrendo. Eu tive uma das clientes mais novas que eu tive, assim, ela era estudante de medicina, e ela falava comigo, nossa, eu tenho que pensar na minha especialidade. Ela estava no 2º período.
Cara, é muito cedo, eles começam a se cobrar com isso. Então, eles não esperam... essa pressão já não espera a primeira residência, por exemplo, clínica geral, né? Para começar dali a desenvolver o pensamento. Não, eles já se cobram muito. Até porque são investimentos altos, né? É um tempo muito longo de dedicação, de estudo. Para entrar já é uma luta, uma barreira, né? Muito alta. Exato. Então, assim... Como eles têm esse direcionamento desde cedo tem essa curiosidade, e desde cedo já começa a desenvolver uma vontade, cara, fica muito fácil. Aí eu tenho uma cliente que ela é dermatologista. Aí o que ela fazia? Vamos ver se vocês adivinham. Plantão. Fazia plantão. Todos vão para plantão. Plantão, cara. Cara, vou parar com esse plantão. E, infelizmente, na época dela, não tinha Carry On para disponibilizar as melhores vagas. Não tinha. Porque... e isso é verdade, tá? Esse ambiente da Carry On proporciona a vontade, sim. A coragem que está faltando. Nossa, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Efeito manada. Isso tem que acontecer. Exato. Né? Então, agora a gente na terceira, antes de começar a terceira aula que a gente faz, todo de 15 em 15 dias, ela já saiu de um plantão. Já entregou 2, né? Ela trabalha numa farmácia na farmácia não, gente. Clínica. No plantão da farmácia popular. Que aí fica um médico ali à disposição, e num outro plantão de uma cidade aqui perto. E ela entregou os 2 já. Para assumir o consultório dela, porque tem consultório. Exato, mas aí não consegue conciliar. Mas não consegue. E aí tem várias questões para empreender que o próprio médico tem dificuldade. Exatamente porque essa atração do plantão ela é muito boa, né? Quando a gente olha de forma geral. Sim. Né? É um dinheiro que vem, não estou falando que é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro, um volume maior do que se você estivesse ali dedicado horas de trabalho no CLT comum, por exemplo, né? E é uma rotina muito agitada que também um médico tem. E aí, assim, eu preciso parar um pouco aqui, pensar e empreender. Não para. Não para. A rotina do médico não para. Só que é aquilo que a gente estava conversando antes de começar, que tudo tem um prazo. Isso. A vida de plantão, a gente sabe, principalmente nós aqui da Carry On, que todo médico forma, a primeira entrada no mercado de trabalho é o plantão. É o plantão. Só que a gente sabe também o tanto que isso esgota a pessoa fisicamente, mentalmente, porque são muitas horas de trabalho, muitas abdicações, plantão feriado, carnaval, Natal, você fica longe da família. Então, é um negócio que tem que ter um tempo muito bem definido. Olha, eu vou fazer plantão até eu estruturar meu consultório, até eu conseguir um emprego melhor, mais fixo. Mas, infelizmente, a gente sabe que no país também tem muitos médicos que são a vida toda plantonistas e chegam no final da vida de uma forma muito esgotada. Isso. E sem construir algo relevante. E assim, tem uma coisa na cabeça da gente que é a insegurança, né? Como que você cura insegurança e medo? Com conhecimento. É verdade. É só assim. E aí, beleza, eu sou dermatologista, eu sou cardiologista, isso leva um tempo. Então, depois que o médico forma ali na faculdade, ele ainda faz a residência. Isso. E aí, às vezes, ele precisa fazer a residência de clínico geral para depois entrar na residência específica que ele quer. Exato. Né? Muitas das vezes, a maioria, né, das especializações são assim. Então, quando ele olha para esse prazo de tempo, ele fala, cara, eu vou dar plantão. Necessariamente, ele não precisaria, porque alguns médicos alegam que isso é uma escola, que eles aprendem. Eu não estou negando que isso acontece. Com certeza aprende. Está no ambiente, aprende. Só que, a depender da sua especialidade, necessariamente você não precisa disso. Passar por um plantão para depois ir para a sua especialidade. Mas, como tem um ticket envolvido e isso é um ticket alto, bom, aí eles vão para o plantão e ali se perde. Por quê? Porque hoje a gente sabe, a gente vê aí, né, escancarado, o que mais influencia as nossas decisões é o ambiente. Com certeza. Então, eu estou num ambiente totalmente desproporcional ao que eu quero, porém, altamente atrativo, isso me prende o tempo todo. Eu não consigo desvincular, não consigo sair. E talvez por não ter essa meta traçada que a Fê falou, de um prazo de validade. Tem que ter. Eu vou me estruturar, vou fazer plantão X tempo e depois vou empreender. Acho que, se for fazer uma pesquisa, o índice de... Acho que na faculdade de administração tem, tá? Mas eu desconheço os outros cursos que tem um plano de negócio. Nossa, não existe. Não existe. Você quer isso, você tem que correr atrás por fora. Exato. Né? E aí ou na marra, né? Bater na cabeça. Exato. Bater na cabeça também. Isso. Mas, assim, exatamente por não ter esse apoio, por não ter alguém que direciona.
por não ter tido isso na faculdade. Então, não existe esse incentivo na faculdade. Você vai prestar um concurso aí hoje para médico, ele paga em torno de 6 mil. Né? Quem é que recebe 6 mil trabalhando, sei lá, em torno de 4 horas por dia? Né? Então, assim, é altamente atrativo. E, se não mais, né? Que tem concursos que pagam mais que isso. Então, fica realmente difícil, a menos que ele tenha isso nas veias, decidir que vai ser um médico e que, diferente dos outros, eu vou empreender, eu não vou seguir. Mas não é tão difícil, porque você conversando... É um público... A média salarial dos médicos no país é 30 mil reais. Isso. Mas é 30 mil reais às custas de muito trabalho. Então, a maioria quer continuar ganhando 30, 40, 50, mas trabalhando menos. Então, o que eles reclamam é isso. O que eu tenho que fazer para conseguir manter meu padrão de vida, mas para reduzir a minha carga de trabalho. E para os médicos hoje, assim como qualquer outra profissão liberal, é empreendendo. Ou com noções básicas de empreendedorismo. Com os médicos que eu convivo muito, vou até mandar um beijo aqui para o Felipe, que é o que eu mais converso, que eu falo com ele, falo assim, Felipe, você já reparou que a sua fonte de renda é a sua mão? É o seu corpo indo lá? Fazer o atendimento, fazendo o procedimento, e que se você depender disso, você nunca vai aposentar? Aí ele nunca tinha parado para raciocinar sobre isso. Aí eu falei assim, então você tem que arrumar uma forma de continuar ganhando dinheiro sem precisar da sua presença física. Do suor, né? De você ir lá, sair de casa e fazer um parto, por exemplo. E aí que o empreendedorismo entra. Como que eu vou fazer para aliar o meu conhecimento técnico e conseguir montar, talvez, uma clínica que caminhe sem mim no futuro? Que é uma das alternativas. Exato. Então, eu vejo eles batendo muita cabeça nisso. Ganha muito, mas com o corpo deles. E esse é o grande mal da prestação de serviço. Ao mesmo tempo que é muito bom, porque eu vou falar assim, que é o público que eu mais trabalho, pessoas que atendem, tem um atendimento presencial e anuncia ou divulga no online. É muito bom, mas aí tem o limite do ticket, isso é real, e tem o limite físico, que a depender do que você faz, né, não vai ter durabilidade, ou vai ter uma durabilidade reduzida, que é esse tempo de vida que você não fica trabalhando. A gente espera que sim, né, que a gente seja um abílio da vida, né? Você vai, cara, morrer ali trabalhando, entendeu? E feliz. Mas até chegar lá, até para essa qualidade, né, de vida que a gente falou, é muito importante colocar a saúde em voga. Eles trabalham com a saúde, eles sabem disso. Mas colocar ela em prática, sabe? Priorizar. Não que isso vai ser a minha vida, mas eu tenho que priorizar ali no sentido de manter esse corpinho aqui bem, para que eu consiga segurar tudo que vem em volta, né? E conseguir manter que é possível, tá? Eu vou sair daqui querendo traçar uma data de validade também, viu, Fê? Por favor. Empreendimento. Se você, olha, se terminar esse podcast e não tiver nenhum insight, tá vendo? Nossa Senhora. Já tô aqui, pensando, calculando minha rota. Esse podcast que tem que valer a pena para ter um insight, tá? Um insight que sair daqui já tá ótimo e coloque ele em prática. Gente, tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa fácil. Pelo amor de Deus, não dificulta a vida, não. Para transformar isso como algo viável. Então, afinal de contas, você para um tempo para ouvir um podcast, para ouvir uma informação, e você não aproveita nada de bom com isso? Com certeza. Tem que ter um insight com aqui. certeza. Eu já tô pensando aqui, quando que eu vou parar? Talvez eu pare com a Fê em 2027, com certeza. Aí eu vou viajar com ela. A gente vai pra Grécia junto. Vocês vão fazer fazer uma tour pelo mundo. Eu tenho medo de avião. Tem que superar. Tem que superar. Com as técnicas, dá pra superar. Viu? Dá. Yara, por falar em técnicas, né? Quais características você falaria? Porque, assim, cada um tem uma jornada, né? Cada um tem um modo de operação, uma peculiaridade. Mas existe algumas características que estão presentes em todo empreendedor e empresário de sucesso? Eu vou querer pegar essa aí pra... Uma você já me falou dela. Coragem. Coragem. Por quê? Você pula do penhasco sem coragem? Não. Eu não tem jeito. Eu não pulei, eu não tenho Ninguém sai da zona de conforto sem coragem. Pois é. E, na verdade, o movimento é esse.
Entendeu? O esforço. É um esforço inteligente, que é o que a gente fala, né? O esforço direcionado. Então, eu faço muito esforço em um dado momento para que isso tenha uma produção X, que vai chegar um momento em que eu vou poder parar. E aí eu vou ter o tempo com meu filho, eu vou ter o tempo para fazer meu exercício, para meditar, né? Então, a gente falou do Abílio aqui, a gente ouvia ele falar muito que na parte da manhã era um horário que ele dedicava à saúde dele, a correr e tudo. O Caíto, que é da Chili Beans também, tem a mesma conduta. Eu vou falar assim que, particularmente, eu não tiro a manhã toda para isso, mas uma parte da manhã, para mim, é sagrado para isso. E se por algum motivo isso não se realizar, eu tenho meu plano de alternativa para ao longo do dia conseguir cumprir isso. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente esse ambiente para que a gente consiga fazer as coisas da maneira mais assertiva. Sim, e aí, quando eu tiver essa coragem, eu vou fazer um esforço inteligente, eu vou sair da minha zona de conforto, ok, isso tudo na teoria é muito bonito, mas para conseguir fazer isso, a gente tem que ter um movimento interno, tem que ter uma vontade muito maior de olhar assim, bom, eu não tenho outro copo, o meu copo é esse, e minha água é essa, então eu tenho que dar conta disso. É isso. Porque no momento que eu fico olhando para a jarra com mais água, acabou. Eu entro numa zona de conforto e eu começo ali a medir, a temperar. Cara, é sempre assim no 100%? Não, mas se você está num momento de transição, num momento de decisão, de mudança da vida, você tem que pensar dessa forma. Com certeza. Porque senão não vai dar conta. Com certeza. Quando eu estiver lá no meu ano sabático, por exemplo, tô nem aí pro resto do mundo. Entendeu? Vou ficar lá no meu ano sabático. E nem quero saber de celular. Agora, se eu tô agora dando o gás que eu preciso, cara, eu tenho que pensar de uma forma diferente, Com direcionada, certeza. com mais esforço. Além da coragem. Coragem, o risco. Então, é uma característica muito forte, o risco, esse cuidado com o ambiente. Pensa numa pessoa muito fantástica, para não falar um palavrão, fantástica na sua vida. Não na sua vida pessoal, na sua vida como carreira. Sim. É fácil chegar perto dessa pessoa? Não. Não é fácil, né? Por que você acha que não é fácil? No caso, porque tem muita coisa para fazer e muitas pessoas ao redor. Ela cuida muito do ambiente em volta dela. Então, você é qualquer pessoa? Não. Mas ele não sabe disso. Essa pessoa, né? Não sabe disso. Então, quando você cuida do seu ambiente em volta, você dificulta que pessoas venham interferir nesse ambiente. Então, uma característica muito forte de pessoas de sucesso, por exemplo, é isso. Ela cuida muito bem do ambiente em volta para que ela não sofra interferência de pessoas. Isso não sou eu que estou falando, tá? Uhum. A ciência mostra muito isso nas pesquisas que se faz com grandes empresários, né? Que eles cuidam muito desse ambiente porque as pessoas não interfiram. Sim. Né? E elas interferem das mais diversas formas. Se for um cara de sucesso que preza a família, ele já vai ter muita interferência. Com A gente certeza. conhece também pessoas de muito sucesso que não prezam tanto essa convivência familiar, vivem outro estilo de vida. É porque o sucesso também é muito relativo, né? Exatamente. Mas a gente sempre conversa sobre isso, né, Fê? Principalmente no Brasil, a gente vê que tem uma deturpação do sucesso, né? Ou talvez confundem sucesso com fama. Às vezes a pessoa é famosa, mas será que ela realmente... Ela faz sucesso. Será que ela... Se ela tem o sucesso consistente, será que ela entrega alguma coisa relativa ou referente, ou alguma coisa que seja referência na arte ou no mundo empresarial? Então, tem muita gente famosa. Acho que pouca gente efetivamente de sucesso. E momentaneamente famosa agora, momentaneamente famosa, exato. Tá tudo muito... Entram na fama e permanecem, né? Ficam ali pelos 15 minutos mesmo. Exato. Mas isso que você falou de ambiente, eu acredito demais, assim, porque o ambiente faz com que a gente até enxergue novas possibilidades, né? Quando você conversa com pessoas que te levam para frente, que fazem você enxergar além, Te impulsionam, te impulsionam para frente. E aí, às vezes, você está em alguns lugares hoje, infelizmente, é uma realidade minha. Tem muitas pessoas que fazem parte do meu passado que eu tentei. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa X na minha vida que sempre que me vê pede um emprego. Aí, esses dias para trás, eu fui fazer uma comemoraçãozinha onde que eu uni nessa comemoração pessoas que estão hoje junto comigo, trabalhando de alguma forma. Eu chamei essa pessoa para trabalhar comigo.
Peraí. Fala comigo, Romão. Estou aqui no podcast sobre empreendedorismo. Acho que você ter ligado foi excepcional. Foi providencial. A gente pode falar mais tarde, porque eu realmente estou gravando aqui. Pode, mas só pra te falar que eu liguei pro Júnior e ele queria saber de um assunto lá, de ajuda no banco, mas não era nada com nada, conversamos fiado, acho que no final ele queria que eu puxasse o assunto, ele não puxou, eu não puxei e ficou tudo bem. Tudo bem não, ué. Você tem que puxar o assunto pra gente resolver, ué. Tem que usar. Tá, mas às 18 a gente conversa. Deixa eu ver. Então tá bom, beijo, tchau. Mas vamos lá, voltando aqui. Falar em ambiente, Romão, uma pessoa que hoje faz parte da minha vida empresarial e me ajuda muito. Mas aí essa pessoa que tá lá procurando emprego, eu não vou falar assim, o que eu aprendi isso. Eu não vou, não, vem cá, vou te empregar. Não, meu filho, mostra que você tá afim. Isso. Chamei ela pra ir, quem disse que foi? Isso. Quem disse que tirou a bunda do sofá e foi lá fazer um network? Isso. Entendeu? Então, hoje eu aprendi também a pescar o tanto que as pessoas estão afim. Porque a pessoa que tá afim de um emprego ou de mudar de vida, ela vai arrastar, vai sair da casa dela, vai lá, vai conversar comigo, vai conversar com as pessoas que estão ao meu redor e vai fazer o peixe dela, né? Vai atrás. Mas não quis. Eu tenho perdeu a chance. percebido que acho que as pessoas estão satisfeitas com o suficiente. E reclamando demais. E reclamando. Se eu tenho um perfil que gosto de sair todo final de semana, eu quero fazer o dinheiro que vai me sustentar o final de semana. Sabe? Poucas pessoas têm uma ambição maior. Igual, assim, a Fê falou, tô na raça, na coragem, e as pessoas me acham uma mente brilhante, mas eu só tenho boa vontade, gente. Eu só tô dando sangue aqui durante um tempo e daqui a pouco eu vou aposentar. Ela já tem até a caneta da aposentadoria dela. Tenho mesmo. Então, assim... Tenho mesmo a Não, aqui é porque, tipo, eu acredito muito nesse negócio de comportamento. Eu fui na leitura, eu paguei R$280 em uma caneta, que eu não sei se ela funciona. Porque eu só vou usar ela no dia que eu assinar a venda da Carry On de um valor que eu vou ficar com ele, né? Porque hoje a gente participa de rodadas de investimento, mas o dinheiro tem que voltar para a empresa. Isso. Vai chegar numa rodada que eu vou pegar e colocar o dinheiro na minha conta. E essa caneta vai ser usada uma única vez para assinar esse contrato. Depois eu vou emoldurar a caneta. Olha. A caneta da minha aposentadoria. Aí, Então, gente. assim, eu já começo a me questionar. Será que as pessoas gostam mesmo de dinheiro? Será que as pessoas querem estar em cargos que vão proporcionar coisas maiores? Não, acho que não. Hoje a gente Porque, sofre assim, uma avalanche de informações, né? Então, se eu vejo Fernanda, eu nunca quis um podcast, mas aí eu começo a ver, eu acho que eu quero também. Exatamente. E talvez isso nem faz parte do meu caminho, da minha trajetória. Gente, não tem problema nenhum se inspirar, olhar assim, falar, legal, tal. Não tem problema nenhum. Só que, de novo, né? Eu gosto do conhecimento por isso, porque, o ambiente, a gente sofre a influência do ambiente. O cérebro, ele é assim, gente, não tem um mais e um menos. Ele é direto a ponto. Exatamente. Então, ele vai sofrer influência, ele vai adquirir um comportamento, se é bom ou não para você, foi você que adquiriu, foi você que colocou aqui. Mas é claro, né, que em torno dessa máquina, que a gente está falando de uma máquina, tem todo um sistema de filosofia de vida. Por isso que a filosofia também abraça muito a neurociência, que é para ensinar a gente a, através do comportamento, mudar o funcionamento do nosso cérebro. Então isso é possível. É possível? Eu começo, por exemplo, não sou evangélica, começo a ir numa igreja, daqui a pouco eu me torno evangélica. Eu não sei nadar, entro para uma aula de natação, por quê? Porque ela tem piscina? Não, né? Porque ela tem um professor, tem outras pessoas nadando, eu vou aprender, eu vou estar no ambiente. Sou seu biquíni não vou fazer amizade com alguém da natação. Oi, Yara, vamos assistir uma competição? Isso. Vamos, isso aqui daqui a pouco eu tô competindo. Então, eu tô nadando bem, pelo menos, né? Então, assim, a gente forma um ambiente em volta exatamente para conseguir dar conta e de fugir disso. Por que os empresários não deixam ninguém aproximar? Porque daqui a pouco eles recebem tanto estímulo. Os caras são muito criativos. Os caras têm dinheiro para investir. Eles têm tudo. Aí fica tudo muito fácil. E aí, com facilidade, eles perdem a direção. Não pode perder, né? Não dá para perder. Não é uma jornada fácil. Com certeza. Não é uma jornada fácil. Acho que tem que ter muita coragem mesmo, igual você falou. E aí, quando vem a dificuldade, quando vem os desafios, o que a pessoa faz?
que você indica pra gente aí? Gente, veio muita dificuldade. Eu encontro muita dificuldade para empreender, não consigo. Vou dar um exemplo. Porque, assim, eu acho que é só a prova viva aqui dos BO, né? Teve um momento numa fase... Logo no começo do projeto da Kelrion, que eu injetei o primeiro dinheiro para fazer um MVP. Que tava horroroso. Dava bug todo dia. E aí, eu não tava conseguindo tracionar, eu também não tava conseguindo achar um investidor que desse match com o nosso propósito. Aí, foi um dia que eu lembro até hoje, que eu pensei assim, porra, perdi o dinheiro que eu investi, eu não vou conseguir tracionar. Eu fui para casa, eu moro no segundo andar, minha mãe no primeiro. Eu dormi com a minha mãe no primeiro, chorando. E aí, eu ainda falava com ela, mãe, eu queria conseguir desistir. Mas no outro dia, Yara... Eu não sei o que acontecia, que eu não conseguia parar e falar assim, Fernanda, acabou essa palhaçada. Chega. Eu não conseguia. Você sempre empreendeu? Eu considero... Hoje foi muito natural. Aí você vê que sim, né? Que o escritório de advocacia, querendo ou não, eu também empreendi. Mas sem perceber que eu estava empreendendo. Mas, assim, nesses momentos que eu acho que todo empreendedor passa, de querer desistir e não conseguir... O que tem que ter na mente da pessoa para ela superar isso, assim? Porque se eu sempre falar o que é, eu não sei dizer de forma racional. Superar essas perdas ou para ela superar esse momento horroroso. Coisa? Não, esse momento de vontade de desistir, de, tipo assim, que você tem certeza que vai dar tudo errado, que você tá muito mal. Como passar por isso? Tem um mecanismo que acontece no cérebro da gente, que é isso. O seu cérebro ele tem 3 estruturas básicas. Uma delas é acionada exatamente quando você está em risco. Então, toda vez que você entra num panorama muito diferente daquilo que você estava fazendo na sua vida normal, esse mecanismo é acionado. Quando ele é acionado, a primeira coisa que você quer fazer é parar, sair, porque o cérebro está te protegendo. Então, é a amígdala que faz isso, aciona o medo. Se fosse lá na época das cavernas, você sairia correndo porque o predador está chegando e vai te comer. Ou vai te matar. Então, toda vez que a gente está numa situação diferente, a gente aciona isso. Ao mesmo tempo, o cérebro começa a buscar associações. Quando ele não associa, ele também aciona esse mecanismo. Então, olha, repetidamente, você fica lidando com medo, com medo, com medo. Quando você sabe disso, o que você faz? Beleza, estou com medo, mas vou me refazer e vou continuar, porque eu não posso alimentar esse mecanismo. Esse mecanismo é altamente alimentável. Oi, Yara, mas é assim sempre? Então, toda situação... Não. O cérebro tem uma coisa que chama neuroplasticidade, que são células novas que aparecem, tá? Neurônios nascem, né? Eles se formam em uma área muito específica do cérebro, ali do hipocampo e tudo. Então, esses novos neurônios ajudam você na neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar a novas situações. Então, você toma ali uma rasteira e você consegue ainda vislumbrar um panorama diferente e aí você consegue levantar. Isso é um mecanismo altamente alimentável, porque se você alimentar o contrário também acontece. O cérebro não está aí para filtrar, a gente é que filtra. Aonde, Yara, que está no cérebro? Isso não é isso. É a filosofia do ambiente que a gente está inserido. Então, por exemplo, tenha pensamentos positivos, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa otimista. Cara, isso não é brincadeira. Isso é a forma de você alimentar o seu cérebro para as turbulências que aparecem. Para ser resiliente, então, com né? certeza, se a gente começar a conversar aqui, você vai me contar outras histórias do passado que isso aconteceu também. É que essa aconteceu talvez numa dimensão maior, com um valor maior, com uma condição diferente, com uma expectativa maior da sua parte, né? Então, você registrou ela com mais emoção, né? As emoções registram, são elas que são responsáveis pelas nossas memórias, então você registrou isso com mais facilidade. Yara, aí eu vou ficar com esse sentimento pro resto da vida? Não, você vai ser colocado à prova novamente e novamente você vai ter que passar no teste. Quando a gente passa a entender, aí um pouco da filosofia, né? Quando a gente passa a entender que as situações, elas não estão contra você, elas só existem para colocar você à prova. Passou na prova, passou. Não passou, vem de novo. A prova que você tirou 5 lá na prova de português quando você era criança, você nem lembra dela. Fato. Então, se a gente começar a perceber as situações dessa forma, a gente passa, e é importante que a gente passe. Chore, bota pra fora, tarará, aquela coisa toda, dessa emoção. O colo de quem ajuda, de quem acolhe. A gente passou por a situação, beleza, agora vamos seguir adiante.
Levantar, tá difícil, procura ajuda. É. Tá difícil, procura ajuda. Eu não tô aqui falando que a gente não precisa de ajuda. A gente Sim, precisa certeza. muito. Tá difícil, procura ajuda. Porque, ó, eu tenho todo um mecanismo lógico. Na prática, é assim, eu vou, tô meio rasteira, eu vou lembrar dessa lógica e agora eu tô bem? Não, né, gente? Mas a gente já pode, sim, viver esse momento e dar a volta por cima. E, assim, se eu pudesse aconselhar sobre isso, procurar pessoas de confiança é o mais importante. Gente, não vai pra rede social contar isso. Pra quê? Hoje é uma história, storytelling, né? A gente conta isso como uma experiência que ensinou. Mas no momento que acontece, ainda não é uma experiência. Você não aprendeu nada com isso ainda. Entendeu? Sim. Então, não é bom a gente A gente não tem muita noção do que está acontecendo. Eu assim. sempre falo isso com os meus clientes, assim, não traga intimidade, traga pessoalidade. Eu quero me conectar com você, com a pessoalidade do que você traz. Mas eu nem quero saber da sua intimidade, na verdade. E as pessoas que não têm estrutura para lidar com isso são os haters, né? Que abusam disso na internet. Então, a gente tem esse cuidado. Então, passei por a situação, procuro uma pessoa de confiança que vai me dar ali o colo que eu preciso. Tem um livro do Thiago Brunet que fala sobre pessoas, tô tentando lembrar o título dele. E ele fala sobre as amizades, os níveis de amizades, né? Inclusive as amizades estratégicas, que muitas vezes são aquelas amizades que proporcionam algum momento, algum meio social, alguma oportunidade e tal. Essas amizades existem. Amizades de coleguismo, que são aquelas que a gente se diverte, tá ali no ambiente legal, descontraído, que a gente pode ser um pouquinho mais solto. Sim. E a amizade daquele que segura a tua mão, velho. Ele sabe até a hora que você foi no banheiro, e ele sabe dos seus podres, e ele tá do teu lado, entendeu? Não liga pra isso. E você pode revelar essas coisas pra ele. Quando a gente sabe desses elementos, de pelo menos isso, a gente fica mais à vontade para, num momento difícil, procurar um colo amigo. Porque isso faz bem pra gente. Sim. A gente é altamente sociável, né? Então a gente precisa desse colinho amigo aí, que Com não é da certeza. amizade estratégica, tá? Não, exato. Hoje eu tenho essa visão muito clara. Que a gente tem níveis de amigos e pessoas que fazem parte da nossa vida, mas que todos influenciam de alguma forma, né? Positiva ou negativa. Na sua jornada, Yara, o que ensinar sobre comportamento e sobre neurociência faz você aprender? Vendo, eu acho que você deve ter clientes e alunos de todos os tipos, assim, de todos os perfis. Você aprende alguma coisa com eles? Nossa, o tempo todo. Até porque eu sempre falo assim, e é uma máxima, né? Principalmente da doutrina que eu sigo. Quando a gente fala, o primeiro a escutar é quem? Somos nós. Então, assim, o tempo todo que eu falo, eu tenho que pensar nisso pra mim. E tem coisa, eu cheguei num nível, numa fase que eu tava aprendendo ainda muita coisa, e tô sempre, né? Mas nessa fase eu senti que eu tava muito assim, e aí eu não conseguia passar, porque eu ainda não tinha feito aquilo. Eu não conseguia. Eu falei, não, a técnica tá ótima, eu não sei se isso aqui é validado. Pra mim, eu tenho que validar. Eu tenho que viver tudo que eu ensino? Não, gente, não é isso, né? A gente não vai viver metade do que a gente ensina, não tem jeito. Mas eu aprendo o tempo todo. Quer um exemplo pessoal? O fato de ser mãe. Eu tive tantas alunas mães que me contavam os partos naturais, os partos, isso aqui. Eu ficava olhando e falei, meu Deus. Ficava, meu Jesus. Ai. Nunca fiz planos de ser mãe, não, tá? E não fui mãe por acaso, não existe isso, tá? Mas se existisse, mãe ao acaso, não fui, não. Eu planejei, né? Eu pensei em ter filho e tudo. Mas eu acho que as coisas aconteceram de uma forma inteligente, eu utilizei isso, né? Graças a Deus, porque eu vejo pessoas passando por isso hoje, às vezes até com uma idade limite. Porque a mulher tem a idade limite, né? Sim. Ali. Sim. Né? E aí, com muito desejo, e ainda não consegue. Eu consegui isso antes um pouco. E a gente sabe as coisas que Deus prepara pra gente, né? Mas, assim, foi uma coisa assim, me influenciou tanto, que eu passei a pensar, acho que um dia pode ser que eu queira ter um filhinho. E aí aconteceu. Tá lá, 2,5 já. E foi parto normal? Meu normal. Porque eu vejo umas histórias que eu falo assim, nem Gente, o meu vai ser na cesárea, vai arrancar lá. Não foi induzido, cara. Mas, assim, eu vou te falar, eu não senti contração, né? Sim. Então, eu acho que eu já tô bem na frente. né? Que é o que todo mundo bota no terror. Eu senti muita cólica. Eu já fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, então eu tinha uma tela, que é um tecido muito rígido,
né, ali nessa região do quadril, então eu senti um choque ali fenomenal. Mas, assim, foi induzido, o processo de indução, ele talvez não é muito explicado para as mulheres, e aí, às vezes, dá um monstrinho na cabeça delas. Mas eu tive uma amiga que eu falei com ela, se eu fosse você, eu ia induzir. Ela não teve coragem, fez cesárea. E aí, é uma coisa muito do momento, sabe? Sim. É muito ali da individualidade. Eu acho que sempre tem um anjo ali do lado que fala, se eu vou induzir, não vai dar certo, não, vamos para cesárea. E aí vai para cesárea. Então, acho que cada um tem sua individualidade. E sempre é da assim, forma que tem isso. que ser. Né? Assim, o importante é que uma vez eu ouvi que o parto humanizado, porque eu tinha a falsa impressão que o parto humanizado era o parto natural. Mas o parto humanizado é o que respeita a vontade da mulher. Que respeita, então, respeita assim, a vontade da mulher e a saúde do bebê. Porque exatamente, às vezes a vontade da mulher não bate. Exato. Então, cesárea, parto normal, parto natural, respeitando, é humanizado. É maravilhoso. E uma pergunta, que eu vi uma matéria ontem, uma coluna, né, da Camila Farani, que ela que falava que a geração Z hoje, que é muito dos nossos usuários, né, os recém-formados e tal, que estão entrando no mercado, é avessa à liderança. Não quer liderar, não quer as responsabilidades de liderar. Como que os seus estudos em neurociência e comportamento entendem isso? Por que essa geração? Será que é tão ruim ser líder? Ou eles que não estão conseguindo enxergar a dor e a delícia de estar numa posição de liderança? A gente está numa fase de transição. A gente está falando do outro nível de consciência, né? Sim. Um nível de consciência social diferente desse. Mas a gente está numa fase de transição muito grande, tecnológica. E isso confunde muito. Os estímulos excessivos confundem muito a cabeça. O cérebro, a gente está falando de multitarefa. O cérebro é feito para fazer uma coisa só, de cada vez. Vem com essa de fazer duas ao mesmo tempo, porque não vai rolar. Interessante isso. Porque a gente aprende que dá para fazer várias coisas. Então, certo é uma coisa só. Dá não. Vai ser mediana, posso ser mais chata, medíocre, e nas coisas que fizer. Então, não dá. Aí, quando você se dedica muito bem a uma coisa, por um limite de tempo, aí por isso que é bom botar prazo nas coisas, você fica bom e eficiente, rápido. Aí você pode fazer outra coisa, entendeu? Então, seja assim. Mas aí, com essa demanda de muitos estímulos, a criançada, os adolescentes, não conseguem absorver. Então, eles não conseguem entender processo. Você me falou que teve uma jornada sua para estabelecer processo com o cliente que foi mais difícil. Sim. Cara, a vida é feita de processo. Se você olhar para tudo, tem um processo ali envolvido. Pequeno ou grande, mas tem. Com certeza. Complexo ou fácil, mas tem. E aí, elas, como vem muitas informações em cadeia, elas não conseguem estabelecer muitas vezes processo. Né? E aí, as responsabilidades, os compromissos não são estabelecidos. De novo, o cérebro, ele atua de acordo com os seus hábitos. Você cria um hábito ali, então, eu crio o hábito de fazer e não finalizar. Fazer e não finalizar. Então, para que eu vou? A responsabilidade é fazer até o fim e concluir. Isso é que é responsabilidade, compromisso. E aí, a dificuldade, né? Então, assim, é um desafio para os pais também conseguir direcionar. Aí, às vezes, a gente está lá com o projeto de planejamento de carreira, né? Para os meninos que estão estudando medicina. Então, assim, por que é um desafio para eles? Porque eles olham para as infinitas possibilidades do mercado, inclusive as que tem fora. Exato. Que não tem a ver com a medicina, e se pergunta se é isso mesmo. Porque nada contra isso, acho que é ótimo um médico se tornar influenciador, porque até influenciador ele se torna ao invés do médico mesmo. E tá tudo bem. Só que aí, quem vê isso, não vê com os olhos técnicos que tem que ver o profissional, né? Vê isso como 1 milhão das possibilidades que existem e não consegue decidir, não consegue o direcionamento. Procurar ajuda é importante. Então, seria uma geração desfocada? Um pouco mais sem direcionamento, né? E aí, o que é fundamental? Cara, tenha um guia para as coisas. O que é esse guia? Tá, tô lá na faculdade, tem um professor referência. Assista o curso da Yara. Compre o curso da Yara. Entrou pra carreira, cara, tem uma referência de um mentor, alguém que possa te dar um direcionamento. Tenha um líder espiritual que você gosta. Tenha uma referência ali no setor da saúde. É o que você falou, né? Perguntou a Fê, você tem uma pessoa que seja sua referência? E assim, nessa é óbvio jornada. que a gente tem pessoas que são mais distantes, que a gente tem como admiração, eu diria. Mas eu sempre falo que toda a minha jornada, eu tive pessoas que foram decisivas.
E que foi uma conversa, um direcionamento. Uma palavra. Uma palavra. Mas é meio clichê. Tem muita gente, tem muitos amigos que falam que eu romantizo a vida. Não, você só tá reproduzindo o que eu sempre escuto. Pode falar. Porque quando eu falo assim, eu já ouvi de amigos, porque a sua vida foi muito fácil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tive sorte em alguns momentos que, nos meus momentos de luta, eu topei com, por exemplo, o Oswaldo, pai da Laura, da Elisa e da Lili, que é um cara que eu tenho como meu segundo pai. As grandes decisões da minha vida, eu fui consultar com ele, eu fui falar assim, aí, o que você acha disso? Aí depois a vida me trouxe o Romão. Então são caras que quando o bicho pega, eu tenho com quem conversar. Isso. E a enfrentar problemas que talvez só com a minha vivência eu não conseguiria. Então é muito importante, gente, ter pessoas que são viveram mais do que você e vão te ajudar de alguma forma. Isso é decisivo. A gente fala que isso é honrar os antepassados. Quem veio Sim. antes, né? Quem veio antes. A gente honra quem veio antes. Porque tem uma jornada, tem uma estrada, né? É muito comum você ver estagiários, às vezes, afrontando o professor. Sim. Cara, ele veio antes. Você tem que honrar isso. Você não tem que... Ele tem uma bagagem que você precisa. Às vezes, conviver. Você não tem que, às vezes, ficar ali com a pessoa. Se você não gosta do estilo, sai fora e tal. Mas você tem que honrar. E é meio que isso, sabe? Assim, você olhar para trás e ter as referências certas, as pessoas. Também é desumano, né? Você concentrar tudo. Tipo assim, a Fernanda é minha melhor amiga. Então, é ela que eu vou falar tudo da minha vida e tal. Toda hora eu tô lá na Fernanda enchendo a cabeça dela. Cara, não. Tem outras pessoas que você pode procurar. Exato. É muito desumano eu fazer isso comigo mesmo. Eu sou a minha melhor amiga, eu guardo tudo pra mim, eu não falo nada com ninguém. Cara, eu nunca vou sair do lugar. Sim. Porque as pessoas não precisam de pessoas. Então... Por isso que eu sou conselheira da Fê. Exato. Isso. Isso é muito bom, viu? Com certeza. Ter com quem compartilhar algumas decisões, porque a gente também fica muito bitolado, né? Se você vai vivendo aquilo. E aí José Saramago já falava, né? Você tem que sair da ilha para ver a ilha. Então, às vezes, é sair da posição que você tá para poder enxergar de forma mais macro. Isso, é isso mesmo. Yara, tem idade ideal para talvez buscar uma maior consciência de si e um maior entendimento? Porque eu vejo que nós temos uma geração de 35 para baixo, assim, a nossa geração para mais jovem, muito sem autopercepção de si próprios. Tem uma idade para começar a pensar nisso? Ou é quando o bicho pega? Não, eu trabalho isso com meu filho desde sempre. Eu tento, dentro do padrão dele, porque ele tem um padrão de desenvolvimento, tem 2 anos e meio, eu tento trazer para ele as realidades das coisas e das frustrações que ele já está vivendo. E ele tentar perceber nele o que ele pode fazer ali para dar uma voltinha e melhorar. É claro que... alguém que vai ter o perfil de liderança, viu, Fê? Pode ser, porque... O filho da Yara. Ele tem frustrações? Oi? Ele tem frustrações? Tem. Porque tem muito pai que cria filho sem frustração. Com 2 anos, né, a criança começa a manifestar, né? Melhora essa estrutura do límbica, né? Então, assim, é muito neurônio na cabeça. Tipo, o dobro do que ele poderia produzir, de verdade. E é por isso que as crianças de 2 anos são difíceis de controlar. E aí, ela vai tendo podas neuronais, que a gente chama, ao longo da vida. Com 3, diminui um pouco, com 5, com 10. Fechou, ela virou uma pessoinha da convivência. Entendeu? Antes disso, não. Antes disso, Isso é muito bom. Muita paciência. Porque quando você sabe disso, você não vai lá bater na mão do seu filho porque ele pegou uma coisa que não podia. Sim. Entendeu? Você não vai lá espancar a criança e tal. Então, e aí vem muito desse trato, né? Tem a geração que, infelizmente, viveu isso, né? Que apanha, que é xingada, que não sei o quê. Então, ela emocionalmente não se resolveu, porque no momento em que ela mais manifestava as emoções dela e ela não entendia, ela não era ensinada. Ela era xingada, ela era espancada, reprimida, mas não era ensinada. E aí, isso é uma dificuldade. É uma dificuldade por quê? Porque como eu não vivi isso, como eu vou ensinar isso? Fato. E aí, é uma dificuldade para os pais. E eu não estou julgando ninguém, cada um faz o melhor que pode, mas eu acho que a gente sempre pode procurar conhecimento para melhorar isso um pouco. Quando chega na fase de adolescência, aí antes ali o cérebro meu tá bom mesmo ali, depois dos 25, né? Que ele já formou mesmo, Sim. que aí você vai viver a vida mais tranquila. O neofrontal. Isso, né? E aí você sente essa leveza, sente essa capacidade de fazer,
a mais, sabe? E até ali exige-se paciência, o autoconhecimento, pais que têm essa cultura. Porque, de novo, como eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Então, nunca trabalhei autoconhecimento. A menos que apareça um ser de luz na minha frente e me fale sobre isso, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, essa busca terapêutica é muito importante, porque você já vai ali lidando com as várias questões, cara, que vão aparecer. É natural da vida. Então, é o que eu costumo falar, né? Eu não evito a sua dor, mas eu tô aqui do seu lado. Eu tô aqui do seu lado. Ou seja, nunca é cedo e nem tarde para começar. Com certeza. Belíssima reflexão. Tá vendo? Ela já tá tem saindo daqui mudada. Tem o filho da Yara com 2 anos que já tá no caminho certo, e tem alguém aí, talvez, que tá assistindo com 30 anos que não teve esse insight, mas agora vai ter. Com certeza. Vai ter filho. Vai ter filho e vai fazer o melhor pro filho. Com certeza, com certeza. Isso aí. Então, vamos encerrar. Yara, foi um papo bem legal. Para finalizar, gostaria que você falasse um pouquinho do curso, né, que você está lançando em conjunto com a gente aqui na Carry On Academy. O que você quer trazer para os profissionais da saúde com o seu conteúdo, com a sua didática? Mais facilidade para estabelecer metas, né? A gente percebe que nesse ambiente de estabelecer metas existem técnicas. Então, a pessoa sai da faculdade, ela vai para uma especialização, ela encerra aquela especialização sabendo o que ela pode fazer, mas aí ela não sabe o passo a passo, não sabe como começar, não sabe como ganhar dinheiro com isso. Então, nada mais é do que estabelecer uma meta de vida, uma meta profissional. Lá no curso eu deixo bem claro que tudo que eu falo lá você pode aplicar na vida, não é só profissional. Vou querer esse curso, viu, Fê? Então, já vou assinar o Academy. E prático, sabe? Então, você começa a estabelecer metas de uma forma direcionada para que, no final, você consiga manejar da forma necessária. Que, afinal de contas, um dia você sonhou, sei lá, em ser o médico cardiologista. E, no final, ali, você descobriu que era outra coisa. E tá tudo bem, a gente aprende a lidar com isso, mas você tem que ter os primeiros passos para saber lidar com isso. Então, o nosso objetivo ali é ajudar as pessoas a estabelecer metas e conseguir cumprir essas metas com técnicas, ferramentas que a gente deixa disponível lá também até o final da aula. Show de bola. Show de bola. Demais. Então, vamos falar, né, Fê, para os estudantes de medicina baixar o Carry On, o aplicativo, para a gente facilitar a vida deles enquanto eles aplicam as técnicas da Yara. Que eles não vão precisar preocupar com mais nada, só com as técnicas dela. Porque para uma geração que está um pouco cheia de informações, a gente concentra essas informações num lugar só para facilitar a vida de vocês, nossos queridos usuários. Gente, mais uma vez, obrigada pela audiência, pelo o acompanhamento de vocês, principalmente no nosso Instagram, que os cortes sempre têm uma receptividade muito boa. Muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Valeu!